Coríntios 2, 3 classes de pessoas. 1 Coríntios 2, 14, 15. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-la, porque elas se decidem espiritualmente, mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Divisão básica da raça humana. As escrituras dividem todos os seres humanos em geral em duas classes: homem e mulher natural. 2,14, denotando a pessoa irregenerada, governada por seus próprios instintos naturais. Segundo Pedro 2,12, tal pessoa não tem o Espírito Santo. Romanos 8,9, está sob o domínio de Satanás. Atos 26,18, e é escravo da carne com suas paixões. Efésios 2,3, pertence ao mundo, está em harmonia com ele. Tiago 4,4, e rejeita as coisas do Espírito. 2,14. A pessoa natural não consegue compreender a de Deus, nem os seus caminhos. Pelo contrário, depende do raciocínio ou emoções humanas. 2. Homem e mulher espiritual. 2,15, 3,1. Denota a pessoa regenerada e que tem o Espírito Santo. Essa pessoa tem mentalidade espiritual, conhece os pensamentos de Deus. 2,11, 13. E vive pelo Espírito de Deus. Romanos 8, 4, 17. Gálatas 5, 16, 26. Tal pessoa crê em Jesus Cristo, esforça-se para seguir a orientação do Espírito que nela habita e resiste aos desejos sexuais e ao domínio do pecado. Romanos 8, 13 e 14. Como tornar-se um crente espiritual aceitando pela fé a salvação em Cristo? A pessoa é regenerada, o Espírito Santo lhe concede uma nova natureza mediante a concessão da vida divina. 2 Pedro 1,4. Vê o estudo, a regeneração. Essa pessoa nasce de novo, João 3, 3, 5, 7. É renovada, Romanos 2, 2. Torna-se nova criatura, 2 Coríntios 7, 5, 17. E obtém a justiça de Deus mediante a fé em Cristo. Filipenses 3, 9. Uma distinção entre os crentes. Embora o crente nascido de novo receba a nova vida do Espírito, ele tem resistente em si a natureza pecaminosa com suas perversas inclinações. Gálatas 5, 16, 21.
A natureza pecaminosa no crente existe, não pode ser mudada em boa. Precisa ser mortificada e vencida pelo poder e a graça do Espírito Santo. Romanos 8,13, o crente obtém tal vitória negando a si mesmo diariamente. Mateus 16,24, Romanos 8,13, Tito 2,11, 12, deixando todo impedimento ou pecado, Hebreus 12,1, e resistindo a todas as inclinações pecaminosas, Romanos 13,14, Gálatas 5,16, 1 Pedro 2,11, pelo poder do Espírito Santo, o próprio crente guerreia contra a natureza pecaminosa e diariamente a crucifica. Gálatas 5, 16, 18, 24, Romanos 8, 13, 14, e a mortifica, Colossenses 3, 5, pela obstinação e submissão à obra santificadora do Espírito Santo em sua vida, o crente em Cristo experimenta a libertação do poder da sua natureza pecaminosa e vive um crente espiritual. Romanos 6,13, Gálatas 5,16. Nem todo crente se esforça como devia para vencer plenamente sua natureza pecaminosa. Ao escrever aos Coríntios, Paulo mostra 3:1-3 que alguns deles viviam como carnais e, ao invés de resistirem com firmeza às inclinações da sua natureza pecaminosa, entregavam-se a algumas delas, embora não vivessem em contínua desobediência, estavam em parceria com o mundo e a carne e o diabo em certas áreas das suas vidas, e mesmo assim querendo permanecer como povo de Deus. 10:21, 2 Coríntios 16, 14, 18, 11, 3, 13, 5. Primeiro, a figura do crente carnal, embora os crentes de Corinto não vivessem em tal carnalidade e rebeldia, nem praticassem grave imoralidade, iniquidade que os separaria do reino de Deus. Ver 6, 9, 11, Gálatas 5, 21, Efésios 5, 5. Estavam vivendo de tal maneira que já não cresciam na graça e agiam como recém-convertidos, sem desviar-se do pleno alcance da salvação em Cristo. 1 3, 1, 2. A carnalidade deles era vista na inveja e contentas. 3:3, não se afligiam com a imoralidade dentro da igreja. 5:1, 13, 6, 13, 20, não levavam a sério a palavra de Deus, nem os ministros do Senhor.
4, 18, 19, moviam ação judicial irmãos contra irmão por razões triviais. 6, 6, 8. Observe-se que os crentes coríntios que estavam vivendo em imoralidade sexual ou pecados semelhantes, Paulo tem como inclusos da salvação em Cristo. 5, 1, 9, 11, 6, 9, 10. 2. Perigos para os cristãos carnais. Os cristãos carnais de Corinto corriam o perigo de se desviarem da pura e sincera devoção a Cristo. 2 Coríntios 11, 3. E de se conformarem cada vez mais com o mundo. 2 Coríntios 6, 14, 18. Caso isso continuasse, seriam castigados e julgados pelo Senhor, e se continuasse a viver segundo o mundo, acabariam sendo expulsos do reino de Deus. 6, 9, 10, 11, 31, 32. Realmente, alguns deles já estavam mortos espiritualmente por viverem em pecados que levavam a isso. Ver 1 João 3,15, 5,17, Romanos 8,13, 1 Coríntios 5,5, 2 Coríntios 12, 21, 13, 5. Terceiro, advertências aos cristãos carnais. Se um crente carnal não tomar a resolução de se purificar de tudo quanto desagrada a Deus. Romanos 6, 14, 16, 1 Coríntios 6, 9, 10, 2 Coríntios 11, 3, Gálatas 6, 7, 9, Tiago 1, 12, 16, ele corre o risco de abandonar a fé. Devem tomar como exemplo o fato trágico dos filhos de Israel que foram destruídos por Deus por causa de seus pecados. 10, 5, 12. Devem entender que é impossível participar das coisas do Senhor e das coisas de Satanás ao mesmo tempo. Mateus 6, 24, 1 Coríntios 10, 21. Devem separar-se completamente do mundo, 2 Coríntios 6, 14, 18, e se purificar de tudo quanto contamina o corpo, o espírito e a alma, aperfeiçoando a sua santificação no temor do Senhor. 2 Coríntios 7, 1. Aqui em João 20, 22, a regeneração dos discípulos. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. A outorga do Espírito Santo por Jesus aos seus discípulos no dia da ressurreição não foi o batismo no Espírito Santo, como ocorreu no dia de Pentecostes, Atos 1, 5, 2, 4. Era realmente a primeira vez que a presença regeneradora do Espírito Santo e a nova vida do Cristo reto saturavam e permeavam aos discípulos.
Durante a última reunião de Jesus com seus discípulos, antes da sua paixão e crucificação, ele lhes prometeu que receberiam o Espírito Santo como aquele que os regeneraria. Habita convosco e estava entre vós. 14, 17, veja a nota. Jesus outorga, cumpre aquela promessa. Habita convosco e estará em vós. 14, 17. Jesus agora cumpre aquela promessa. 2. Da frase assoprou sobre eles em 20, 22, infere-se que se trata da sua regeneração. A palavra grega traduzida por soprou, impulsão, é o mesmo verbo usado na Septuaginta. A tradução grega do Atos em Gênesis 2,7, onde Deus soprou em seus narizes de Adão o fôlego da vida e o homem foi feito alma vivente. É o mesmo verbo que se acha em Ezequiel 37,9. Assoprou sobre estes mortos para que viviam. O uso que João faz deste verbo neste versículo indica que Jesus estava lhes outorgando o Espírito a fim de neles produzir nova vida e nova criação. Isto é, assim como Deus soprou para dentro do homem físico o fôlego da vida e o homem se tornou uma nova criatura, Gênesis 2,7, assim também agora Jesus soprou espiritualmente sobre os discípulos e eles se tornaram novas criaturas. Vê o estudo da regeneração. Mediante sua ressurreição, Jesus tornou-se em espírito vivente. 1 Coríntios 15, 45. 3. O imperativo recebi o Espírito Santo estabelece o fato que o Espírito naquele momento histórico entrou de maneira imediata nos discípulos para neles habitar. A forma verbal de receber está no horácio imperativo, o verbo labano, que denota um ato único de recebimento. Este recebimento da vida pelo Espírito Santo antecede ou outorga da autoridade de Jesus para eles, João 20, 23. Bem como no batismo no Espírito Santo, pouco depois do dia de Pentecostes, Atos 2, 4. 4. Antes desta ocasião, os discípulos eram verdadeiros crentes em Cristo e seus seguidores, segundo os parceiros do antigo concerto, porém eles não eram plenamente
regenerados no sentido da nova aliança. A partir de então, os discípulos passaram a participar dos benefícios do novo concerto, baseado na morte e ressurreição de Jesus. Mateus 26, 28, Lucas 22, 20, 1 Coríntios 11, 25, Efésios 2, 15 e 16, Hebreus 9, 15 e 17, vê o estudo da regeneração. Foi também nessa ocasião e não no Pentecoste que a igreja nasceu, uma nova ordem espiritual, assim como no princípio Deus soprou sobre o homem até então inerte para o fato de torná-lo criatura vivente na ordem material. Gênesis 2:7. 5. Este texto é essencial para a compreensão do ministério do Espírito Santo entre o povo de Deus. Os discípulos receberam o Espírito Santo e o Espírito Santo passou a habitar neles e os regenerou antes do dia de Pentecoste. O derramamento do Espírito Santo em Atos 2:4, isto surgiu-se a primeira experiência, o batismo no Espírito Santo no dia de Pentecoste, foi, portanto, uma segunda e distinta obra do Espírito neles. 6. Estas duas obras distintas do Espírito Santo na vida dos discípulos de Jesus são normativas para todo cristão. Isto é, todos os autênticos crentes recebem o Espírito Santo ao serem regenerados e a seguir precisam experimentar o batismo no Espírito Santo para receberem poder para serem suas testemunhas. Atos 1:58, 2:4, ver 2:39. 7. Não há qualquer fundamento bíblico para se dizer que a outorga por Jesus do Espírito Santo em 2022 era tão somente uma profecia simbólica da vinda do Espírito Santo no Pentecoste. O uso do aoristo imperativo para receber, ver supranotada o recebimento naquele momento e naquele lugar. Aleluias! Aí está, irmão, um resumo da primeira live que fiz, né? Que era lá em João 3:3, a regeneração, né? E também os frutos do Espírito Santo. Aleluias! E agora aqui em João 20:20, né, a regeneração dos discípulos e as 3 classes de pessoas, né? Que é lá em 1 Coríntios 2:14, 15. Todo cristão, ainda que não recebeu a regeneração, precisa se consertar, precisa se preparar espiritualmente para ser uma nova criatura. Aquele irmão, aquela irmã que ainda não aceitou a Cristo, ainda não recebeu, né, a promessa do Senhor de salvação, que ele vem aceitar a Jesus. Aquele que está desconcertado, venha se consertar com o Senhor Jesus. Aquele também que está desviado, venha
voltar para os caminhos de Jesus e receber a promessa de Jesus da regeneração, da nova vida em Cristo. Aleluias. Amém.